Capítulo 18. A Grande Tribulação, vista de hoje. É interessante tentar compreender a situação mundial no momento do surgimento do Anticristo. Antes, precisamos entender quem é o Anticristo. Há diversas indicações na Bíblia de que o mal imita a Deus, na tentativa de confundir e substituir as boas obras. Quanto mais a mentira parecer com a verdade, maior o poder de engano. Sabemos que, antes do Messias prometido se revelar, um grande profeta, João Batista, já estava anunciando a vinda de Cristo. João era conhecido, reconhecido como profeta e respeitado pelo povo, mas ele sabia exatamente qual era a sua missão. João dizia a respeito do Senhor Jesus: "Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar." João 1, versículo 27. João também declarou: "É necessário que ele cresça e eu diminua." João 3, versículo 30. No fim dos tempos, um líder terrível, representado no livro de Apocalipse pela besta que surge do mar, receberá a contribuição de um falso profeta, representado em Apocalipse como sendo a besta que surge da terra. Existe um forte vínculo do mar, ou águas, como sendo uma representação dos povos, multidões, línguas e nações. Isso está em Apocalipse 10, versículo 15. Assim, sabemos que a besta do mar será um líder que surge do mundo, unindo muitos povos e formando um poderoso império. Quanto ao falso profeta, correspondente à besta que surge da terra, a especulação mais forte é a de que será alguém que surgirá entre os judeus, por ser descendência carnal do povo escolhido, ou alguém que finge ser cristão, parecendo fazer parte da descendência espiritual. Esse indivíduo vai negar Jesus completamente, ou vai negar que Jesus é o Filho de Deus, ou ainda vai negar que Jesus veio em carne. Não importa qual é exatamente a mentira que será pregada, importa que a base da fé cristã será absolutamente deformada. É importante entender que, no decorrer da Bíblia, foram utilizadas muitas expressões para descrever o inimigo que surgirá. Alguns exemplos: chifre pequeno, Daniel 7, versículo 8. Abominável da desolação, Mateus 24, versículo 15. Homem do pecado, o filho da perdição, 2 Tessalonicenses, versículo 2 e 3. Assim, é importante saber que Anticristo é apenas mais uma das nomenclaturas utilizadas. Inclusive, apesar dessa nomenclatura ter se popularizado, ela foi utilizada na Bíblia apenas pelo apóstolo João. A maior parte dos estudiosos aponta o termo anticristo como sendo uma referência que João fez à besta do mar, descrita em Apocalipse, pois esse é o principal agente de Satanás. Mas também há quem diga que, na verdade, a expressão anticristo é uma referência à besta da terra, pois os seguidores do judaísmo que não creem em Jesus e ainda esperam o Messias serão enganados por um falso Messias que surgirá dentre eles. Assim, precisa corresponder a alguém que afirme ser descendente de Davi. Caso contrário, os judeus não acreditarão. Existe margem até mesmo para dizer que ambos, besta do mar e da terra, são anticristos, pois certamente ambos negarão ou deformarão a crença em Jesus. Vale lembrar um dos versículos de João sobre o assunto. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo.
Saliento então que no decorrer do livro, quando utilizei a palavra anticristo, não tentei diferenciar esses dois agentes malignos. Seja como for, sabemos que serão dois, e é bom conhecer um pouco melhor as características de cada um deles. Quanto à besta do mar, temos o aviso. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear com os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Apesar de estarmos avisados que esse indivíduo terá autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação, é interessante perceber indícios de que o conceito de nação não desaparecerá. Quanto à besta da terra, temos a descrição. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como de cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia toda a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, versículo 11 a 17. A besta da terra também é chamada de falso profeta em Apocalipse e claramente desempenha um papel religioso. A aparência de cordeiro mencionada parece ser uma referência à bondade, mas irá falar como dragão, que é uma representação do próprio Satanás. Isso significa que esse indivíduo terá um grande poder de sedução e engano, ainda que as ideias possam parecer benéficas e possivelmente até bondosas. Quanto aos 2 chifres, estudiosos apontam que representam poder religioso e político. Talvez uma forma de pensar essa relação entre esses 2 agentes seja imaginando a besta do mar como sendo um indivíduo de grande poder executivo, atualmente exercido em boa parte do mundo através de um presidente, mas também pode ser pensado como um rei. Já a besta da terra teria um grande poder legislativo, atualmente representado em boa parte do mundo por um Congresso Nacional. Vale lembrar que a besta da terra legislará através de uma influência religiosa e seu poder será direcionado a servir a besta do mar. Quanto à abrangência do reino vindouro, as profecias registradas na Bíblia, referentes aos grandes reinos que já passaram, nos ensinam algo interessante. Quando a Bíblia diz que um líder terá poder para conquistar todas as nações, isso significa que esse reino vai avançar de forma imbatível por algum tempo, sendo bem-sucedido em seus objetivos. Por exemplo, sabemos que o rei Nabucodonosor formou um poderoso império. Sobre esse reino, Deus avisou:
todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Jeremias 27, versículo 7. Sabemos que Nabucodonosor conquistou tudo à sua volta, conforme profetizado, mas também sabemos que o seu reinado não chegou a todo lugar do mundo, pois, obviamente, ele nem ao menos tentou avançar além de um certo limite. Da mesma forma, sabemos que a besta terá autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, mas isso não significa necessariamente que ele terá tempo para estabelecer, de fato, domínio em todo lugar. Inclusive, a Bíblia menciona que as nações estarão reunidas para a guerra no momento do retorno de Cristo. Podemos presumir que, se ainda houver guerras em andamento, é porque ainda existirão lugares a serem plenamente dominados. O próprio Cristo porá fim à guerra, conforme João descreveu. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Os demais foram mortos com a espada, que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Apocalipse 19, versículo 19 a 21. Perceba, o mal dominará os homens, mas não pode fazê-lo diante de Cristo. As trevas não fazem verdadeira oposição à luz. Quando a luz chega, as trevas são simplesmente exterminadas. Ao tentarmos compreender o sistema que será imposto pela besta do mar e pelo falso profeta, é importante termos em mente: o mal que opera neste mundo possui grande inteligência, de tal forma que não é necessário escolher um lado ideológico para atuar, pois a mentira pode ir em muitas direções ao mesmo tempo. A Bíblia condena fortemente o amor ao dinheiro. Sem dúvida, esse amor deformado continuará sendo utilizado. Temos o poderoso aviso, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, versículo 10. Por outro lado, as massas provavelmente serão seduzidas com promessas sociais. Assim, é fácil atrair o rico e o pobre, capitalista e comunista, em uma mesma direção equivocada. Da mesma forma, pessoas que supostamente são voltadas para a fé e que vivem buscando por sinais, encontrarão motivos para acreditar que a besta verdadeiramente é a solução. É exatamente por isso que a verdadeira fé necessita estar firmada no conhecimento e não meramente em emoções humanas. O mal sabe oferecer a ilusão certa para atrair cada perfil humano. Nessa batalha, a palavra de Deus é a grande arma de ataque e defesa. A Bíblia nos alerta sobre o que vem pela frente. Fomos avisados. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os podia salvar.
É muito importante romper, definitivamente, com a ideia de que o capitalismo e o comunismo são sistemas opostos. Já mencionei a união existente no âmbito da Revolução Cultural. Vale reforçar que essa aliança é bem maior, abrangendo a mistura de aspectos políticos, econômicos e sociais. Ambos os sistemas funcionam muito bem juntos. Quando se trata de estabelecer um forte domínio, essa fusão pode ocorrer de diversas formas. Então é muito difícil imaginar o que vem pela frente, ainda mais quando consideramos a constante revolução tecnológica. A China é hoje um exemplo sólido de como o capitalismo e o totalitarismo podem estar fortemente vinculados. A fusão entre os dois sistemas já se mostra muito mais eficaz em estabelecer um domínio próspero do que o capitalismo ou o comunismo são capazes de gerar separadamente. Não é coincidência que a China seja apontada como a sociedade mais vigiada do mundo, seja por meio do reconhecimento facial, feito por câmeras espalhadas pelas cidades, ou pelos aparelhos eletrônicos pessoais dos cidadãos. Novos sistemas podem ser formados a qualquer momento, em qualquer parte do mundo. O que vemos hoje é apenas uma amostra de como os sistemas políticos e econômicos atuais podem se fundir em algo antes impensável, gerando uma gigantesca capacidade de estabelecer uma nova ordem mundial. Assim, todo cristão deve ter consciência de que a profecia de um comunismo supremo de Marx jamais existirá, pois essa ideia não faz nenhum sentido perante as profecias bíblicas. Da mesma forma, devemos ter consciência que o neoliberalismo não está salvando a humanidade quanto à tecnologia, ainda que seja benéfica em inúmeros aspectos, também apresenta um ponto extremamente negativo, referente a uma maior viabilização de poucos dominarem muitos. Já convivemos com o uso de drones, inteligência artificial, monitoramentos complexos, e mesmo assim não dá para tentar fazer projeções futuras sem que ficção e realidade se misturem de uma forma que não é proveitosa. O importante é entender que o sistema formado pelo anticristo pode surgir a qualquer momento, pois as armas e as tecnologias para estabelecer um rigoroso controle populacional mundial já existem. Só é necessário que surja, entre aspas, é claro, o problema ideal para que uma suposta solução perfeita seja fortemente imposta. Toda a nossa estrutura social pode ser transformada rapidamente. É loucura tentar resistir ao avanço tecnológico. Em nenhum momento fomos orientados a tentar fazer algo desse tipo. A tecnologia não é ruim em si mesma e desenvolvê-la faz parte da natureza humana. Então, não há motivos para ficarmos apavorados com cada novo invento, como, por exemplo, o surgimento de novas formas de pagamentos digitais. Quando alguns grupos cristãos começam a demonizar e a espalhar boatos sobre todas as novas tecnologias, inevitavelmente damos motivos reais para que o mundo critique o cristianismo como um todo. E o pior, aos poucos, fazemos as pessoas se cansarem, passando a desacreditar em novos avisos. Se não aprendermos a agir com sabedoria, quando o verdadeiro mal surgir, as pessoas vão desacreditar nos avisos. Assim, pessoas bem intencionadas, mas mal informadas, acabam servindo ao engano. Pior do que o erro por desinformação é o engano gerado por interesses midiáticos. Alguns comunicadores, supostamente cristãos,
só estão preocupados em manter uma audiência, custe o que custar. Sabemos que algumas tecnologias poderão ser utilizadas para ir ao encontro das profecias bíblicas, como, por exemplo, a implantação de um sistema tecnológico, sem o qual não será possível comprar ou vender. Muitos teólogos interpretam que a marca mencionada na Bíblia refere-se a algo espiritual e não físico. No entanto, mesmo se compreender a um sistema proveniente de uma tecnologia, no momento certo, os filhos de Deus saberão. Nada disso vai acontecer de forma oculta, sem que ocorra aceitação daqueles que irão receber essa marca. Deus não permitirá isso. Nenhuma tecnologia vai nos marcar e condenar secretamente. Podemos ficar tranquilos quanto a isso. O mundo contemporâneo, extremamente tecnológico, encaminha-se para a completa globalização. Somos seres sociais e tendemos a criar e aprimorar vínculos. A integração também faz parte de nossa natureza. Não podemos confundir globalização com globalismo. A globalização tem um forte viés econômico, interligado a redes comerciais e intercâmbio tecnológico. Pense em uma mulher espanhola na Inglaterra tomando um cafezinho produzido no Brasil, que foi feito na hora em uma cafeteira italiana. Imagine que ela acabou sujando sua camisa de algodão egípcio, fabricada no Vietnã, pois estava distraída com seu celular de tecnologia sul-coreana, que utiliza um sistema americano para funcionar. Isso é globalização. Esse intercâmbio gera vantagens, ao mesmo tempo que possui os seus problemas, como tudo que o ser humano faz. Mas não deve ser esse o maior alvo de nossa atenção. O globalismo possui um forte viés político que tende a afetar a cultura das nações. Ao forçar padrões mundiais, trata-se de imposições ou intervenções geradas por uma elite global, que possui um grande potencial de enfraquecer a soberania das nações. Esse poder de imposição, influência e controle realmente parece ir de encontro às profecias bíblicas. Como já mencionei, ao que parece, o conceito de nação não desaparecerá, mas isso não impede a possibilidade de uma grande força ditar regras civis e religiosas em nível global. A influência gerada através do domínio do poder econômico, cultural e tecnológico pode ser até mesmo mais efetivo do que a imposição pela força física. Um bom exemplo do potencial do globalismo é quando livros como o meu começarem a ser bloqueados. O quão longe estamos disso? O mundo indomável da internet está sim sendo domado pela inteligência artificial. A liberdade só existe, efetivamente, na direção determinada por alguns. A moderação é supostamente necessária e benéfica. A grande questão é: quem tem o direito de definir o que verdadeiramente merece ser cortado? Considero o globalismo um fato consolidado, ainda que muitos estudiosos tratem o assunto como uma teoria. A censura em nível global já existe de várias formas, principalmente nos países ditos como democráticos. É um assunto que requer atenção, mas de nada adianta o desespero, pregado por muitos. Será que até mesmo a Bíblia pode ser censurada? Deus declarou ao profeta Amós: "Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda essa terra, não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor.
Os homens vagarão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Amós 8, versículo 11 e 12. O mundo vai seguir em direção ao que já está profetizado. Então devemos concentrar as nossas energias em não permitir que nenhuma ideologia domine ou aniquile a nossa fé. A nossa melhor ação é simplesmente continuar sendo cristãos. Precisamos encontrar meios de continuar dizendo a verdade contida na Bíblia, mesmo que sejamos odiados por causa disso. Devemos conhecer as profecias sobre o futuro, para não sermos pegos de surpresa e para sabermos a direção para o qual o mundo está indo. Porém, precisamos nos concentrar no que ocorre agora, ao nosso redor. O mundo já tenta nos encurralar a todo momento, de muitas formas. O objetivo é nos desequilibrar, não importa para que lado seja. O nosso altruísmo é utilizado para nos fazer aderir a ideologias malignas. Até mesmo a nossa compaixão é utilizada como arma. O pai da mentira sabe muito bem como manipular as emoções. Se cedermos a certos apelos emocionais, nos voltaremos contra Deus, sem nem perceber. Por outro lado, se perdermos a verdadeira compaixão, então também caminharemos em uma direção muito ruim. Os nossos princípios estão sendo misturados e confundidos com todo tipo de hipocrisia. Já mencionei que os verdadeiros cristãos são, sim, pessoas extremistas. Para compreender esse extremismo, basta ver a vida dos profetas, dos apóstolos ou dos cristãos modernos, como Rembrandt, que estavam dispostos a dar a própria vida para manter a fé e dizer a verdade. É válido reforçar incansavelmente: o verdadeiro cristão não tem ligações com os extremos das ideologias humanas. Infelizmente, muitos dos que estão misturados aos verdadeiros cristãos realmente são extremistas em uma perspectiva completamente humana e geram confusão. Assim, em parte somos acusados injustamente, porque o mundo não suporta a nossa fé. E em parte falsos cristãos, ou até mesmo cristãos mal informados, dão motivos reais para isso. Devemos nos manter sóbrios. Toda e qualquer causa, boa e justa, pode ser levada em frente pelo cristianismo, sem que seja necessário desviar nenhum único passo. Por outro lado, qualquer causa que o cristianismo não seja suficiente, não é boa e justa, não importa o quanto pareça ser. Devemos deixar para trás as coisas do mundo, como Paulo nos orientou, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 13 e 14. As lutas deste mundo vão prosseguir, mas não é para o bem. Já sabemos que uma falsa paz será formada, conforme fomos avisados. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite,
e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança de salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 a 9. O mal que vigora já é muito grande. Então, devemos evitar ao máximo piorar ainda mais a situação uns com os outros. Por isso é muito importante aprender. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos 14, versículo 12 a 13. Caro ouvinte, e agora? O que acha do comunismo e do capitalismo? E o que acha do cristianismo? Existem pessoas que são seduzidas pelo mundo e se voltam contra Deus. Outras decepcionam-se com o mundo e, da mesma forma, se voltam contra Deus. Nada disso muda a verdade, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Romanos 14, versículo 11. Negar ou ignorar a Deus não muda essa verdade. Há quem pense que vai se salvar por ser uma pessoa boa. Nós cristãos sabemos a verdade. Nenhum de nós é bom o suficiente. O padrão requerido por Deus é o mesmo demonstrado por Cristo, e isso está muito acima do que conseguimos alcançar. A boa notícia é a de que nos basta fé verdadeira, pois Cristo já conquistou a salvação para todo aquele que verdadeiramente tem fé. Jesus, nosso Salvador, foi bem claro: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, versículo 32 e 33. Não podemos deixar o mundo nos fazer sentir vergonha da verdade contida na Bíblia. O grande alerta é: devemos conhecer e acreditar no Cristo verdadeiro, aquele que está apresentado com perfeição na Bíblia. Não adianta acreditar em um Cristo inventado por homens. Os seres humanos sempre tendem a inventar sua própria justiça e depois a impõem ao próximo. O mundo está cheio de incrédulos que falam sobre Cristo, mesmo sem saber absolutamente nada sobre ele. Da mesma forma, existem muitos que não são igreja, tentando ensinar a cristãos o que é igreja. Esses não conhecem o amor verdadeiro, mas constantemente falam em nome do amor, dentro do que é sua própria concepção. Quanto a essas pessoas, não devem ser rejeitadas, e sim amadas. Através do amor, talvez elas tenham interesse legítimo em conhecer Cristo. Aí poderão descobrir o que é o verdadeiro amor, tornando-se elas também igreja. Temos que ter esperança, mas nem todos ouvirão. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, já era assim. Tanto que os fariseus não o reconheceram, consequentemente, não se arrependeram e ainda se ofenderam. Então Cristo foi bem claro ao dizer: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Mateus 5, versículo 13 e 14. Deus indica que somos todos pecadores. Assim, a humildade cabe muito bem a todo ser humano.
Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, versículo 8 a 10. Nos basta a fé, algo tão simples e ao mesmo tempo tão complicado frente ao ego humano. Deus nos busca e nos chama inúmeras vezes, de muitas formas. Só precisamos estar predispostos a ouvir. Certamente, um dia entenderemos quantas vezes Ele nos buscou. Finalmente o conheceremos de maneira plena, da mesma forma como somos plenamente conhecidos. Devemos continuar lutando, não importa o que aconteça. E como Paulo, devemos carregar a certeza. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, versículo 7 a 8. Caro ouvinte, esse livro tratou de assuntos relevantes. No entanto, teve como foco a análise de ideologias e sistemas deste mundo. Para um entendimento mais sólido sobre o tema abordado, o livro Descanse em Deus e Lute é significativamente complementar, pois retrata com muito mais profundidade o sistema perfeito instituído por Deus, que devemos seguir com todas as nossas forças. O que mais posso dizer? Toda vez que estou terminando um livro, tenho esse momento de aperto no coração, quando imagino que pode ser a minha última chance de dizer algo importante para alguém que está aí do outro lado ouvindo. Sempre escrevo e gravo, imaginando que converso com um grande amigo. E o meu maior desejo é avisar, lembrar, relembrar e reforçar incansavelmente. Tenha fé até o fim, não importa o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Pregue a verdade ou ajude aqueles que estão pregando. Os cristãos formam um corpo composto por muitos membros e certamente existem funções distintas. Só não se esqueça de verdadeiramente exercer alguma função. Acredito que a nossa geração corresponde à igreja de Laodiceia. A mensagem a essa igreja foi dura. Isso deve nos servir de alerta. Por outro lado, a mensagem final de Cristo foi: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e sentei com o meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículo 19 a 22. Podemos discordar em muitas coisas, e isso não nos impede de estarmos unidos. Há, no entanto, algo que todo verdadeiro cristão jamais pode negar. Cristo vai voltar. Esteja pronto.